Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui na nossa mentoria Mulheres que Vencem. Eu espero que essa mentoria tenha servido para edificar a sua casa, edificar a sua vida, que você possa, através de tudo que nós conversamos aqui, tudo que nós aprendemos, edificar a sua casa. Hoje nós temos um assunto muito importante dentro do contexto família. Nós temos aí como base o texto lá de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que fala a respeito de deixar a sua parentela. É isso mesmo, não se assuste, você já vai entender do que se trata, ok? Mas antes, eu quero falar para vocês a respeito do fundamento. Toda casa, ela tem que ter um fundamento, não é verdade? Veja só o que diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 26 em diante. Você pode acompanhar comigo se você tiver uma Bíblia aí na sua casa. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras e não as cumpre é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Nós podemos ver nessa parábola deixada por Jesus a respeito da construção de uma casa. Uma parábola geralmente é uma história contada para que nós tenhamos um entendimento melhor a respeito daquilo que o Senhor quer nos dizer. Já que a nossa visão é limitada, é terrena, então Jesus sempre se utilizava dessa linguagem mais simples do nosso cotidiano para que pudéssemos entender melhor aquilo que ele estava querendo dizer. Nessa parábola de Mateus 7, Jesus está dizendo assim: olha, o homem insensato, a mulher insensata, aquele que não é prudente, ele edifica a sua casa em cima da areia. Então, quando o vento sopra, joga tudo pelos ares. Não tem fundamento, não tem firmeza, não tem verdade. Ao contrário disso, é o homem prudente, é a pessoa prudente que edifica a sua casa em cima da rocha. Sabe, queridas, quando eu leio essa parábola, me faz refletir muito sobre o nosso contexto familiar. Há muitos nos nossos dias de hoje que estão edificando seus lares, a sua casa sobre a areia. E o que isso quer dizer? Bom, não sei se você já passou por um processo de construção, né? Se você já acompanhou o processo de construção de uma casa, de um edifício. Mas a primeira coisa que é feito, uma das primeiras coisas que é feito ali no fundamento, é o processo ali de batistaca. Um processo onde é analisado qual a profundidade aquelas bases, aquelas colunas vão ter chão adentro para que aquela casa esteja segura, esteja firme, esteja ali resistente às adversidades que poderão vir sobre ela. É um processo extremamente demorado, desgastante, quem constrói sabe. É um processo que requer muito dinheiro, requer um investimento, Quem constrói aí sabe que a fundação é onde a gente mais gasta. E sabe o que é interessante? Que mesmo sendo onde mais se gasta, é um processo que a gente não consegue visualizar o resultado, porque não fica aparente, não é mesmo? Você não olha para uma construção e diz: nossa, que base linda, Que fundamento lindo que foi feito aqui nessa construção, nessa casa. Não! Na verdade, nós estamos bem mais preocupadas com aquilo que é aparente. Nós estamos bem mais preocupadas com a decoração dessa casa, não é verdade? Nós estamos mais preocupadas com a mobília, com a pintura, com os acabamentos, porque todos vão ver. O fundamento não.
O fundamento, ele fica escondido, ele fica em um lugar aonde ninguém vai poder ver. Geralmente aquele fundamento, quem o conhece é só mesmo o dono daquela casa, né? Os trabalhadores que ajudaram a edificar aquela casa. Mas os demais não veem, só veem a beleza que vem depois. Deu para você entender, né? Então, a casa edificada sobre a rocha se trata disso. Quando Jesus dizia, olha, o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, Jesus estava dizendo, o homem e a mulher prudente, eles têm o seu fundamento em mim, em Cristo Jesus. Se a sua família não estiver fundamentada em Deus, querida, é muito difícil que você consiga ter um lar abençoado. É muito difícil, é muito improvável que você consiga. E ainda que você consiga, Jaqueline, eu conheço pessoas que são incrédulas, que não temem a Deus e tá tudo bem na casa delas. Mas ainda que isso seja possível, o que eu já acho muito difícil, essa pessoa ela não terá esperança além dessa vida. Ela firmará os teus olhos, a sua esperança, a sua fé somente neste mundo. E não é isso que a nossa fé, não é isso que a Bíblia, a palavra de Deus espera de nós. A Bíblia diz que aquele que crê, que espera somente nessa vida é um miserável. Porque fala a verdade, irmãs, ainda que você viva 90, 100 anos, o que é isso perto da eternidade? Não é verdade? Então, quando Jesus falava desse fundamento, ele estava dizendo, olha, não vai ser fácil. O que é edificar a sua casa na rocha, a sua família na rocha? É você edificá-la em Cristo. É você estabelecer fundamentos, limites. É você ter ali critérios para a criação dos seus filhos. É você ter critério dentro do seu casamento. É você estar em Deus, observando a lei do Senhor, a vontade de Deus para a sua vida. E isso é fácil, irmãs? Não! Isso é extremamente difícil. E não se trata de algo do dia para a noite, é um processo. É um processo. Então Jesus ele estava dizendo, olha, se você edificar a sua casa sobre a rocha, vai vir o vento. Presta bem atenção nisso. Jesus não diz assim, olha, se você edificar sua casa sobre a rocha, que sou eu, Jesus é a rocha, diz a palavra que Jesus é a rocha, Ele é o firme fundamento. Se você edificar a sua casa sobre a rocha, se você estiver em Deus, não haverá tempestades. Não haverá dificuldade, tudo vai ser perfeito. Não, Jesus não está dizendo isso. Pelo contrário, Ele está dizendo, se você, homem, mulher prudente, edificar a sua casa sobre a rocha, edificar a sua casa em mim, confiar a tua família em mim, se você me convidar para estar no teu lar, não vai ser fácil. Os ventos vão soprar do mesmo jeito, as dificuldades virão do mesmo jeito. Mas sabe de uma coisa? O resultado, as consequências dessas tempestades, as consequências desse vento que vai soprar serão diferentes na sua vida. Porque ao invés de te levar à destruição, ao invés de levar a sua casa a desmoronar, ela vai ficar ainda mais firme. Porque depois desse processo, de passar pela tempestade, de passar pelo vento, de passar pelos dias maus, a sua casa permanecerá de pé, porque ela foi edificada sobre a rocha. Isso vai lhe trazer alguns custos. Você, mulher que está me ouvindo, edificar a sua casa sobre a rocha, talvez vai requerer de você uma renúncia, talvez uma renúncia profissional. Eu vejo hoje mulheres que estão ouvindo a voz de Deus, estão muitas vezes abrindo mão de uma carreira profissional para ficar dentro de casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu casamento. Isso é lindo, é uma grande renúncia, mas entenda algo, toda vez que você renuncia a algo pelo propósito de Deus, é impossível o Senhor não te recompensar por isso. Sabe por quê? Porque Ele é bom e Ele é justo. O Senhor recompensará o teu sacrifício, a tua renúncia, minha irmã. Então, se for necessário, você dá uma pausa.
no seu trabalho, você dá uma pausa na sua vida externa para voltar para dentro do seu lar, para voltar para dentro da sua casa e edificá-la na rocha, acompanhar de perto o crescimento dos seus filhos, acompanhar de perto aquilo que é a necessidade deles do momento. Faça isso. O Senhor te recompensará por isso. Não pense que você está perdendo. Não, não, não. Os seus filhos vão crescer. O seu casamento vai chegar um momento em que ele vai estar totalmente maduro. O seu relacionamento vai estar preparado para que em algum momento você volte a viver aquele trabalho, aquele sonho talvez profissional que você tenha. Você não está abrindo mão dele para sempre. Não, se for da vontade do Senhor, haverá tempo para você voltar a este lugar. Mas não troque aquilo que é prioridade por vontade. Amém? Guarde isso no seu coração. Não troque o que é prioridade por aquilo que é vontade. A vontade, já diz o ditado, ela vem e passa. Mas a prioridade é a sua casa. Edificar a sua casa na rocha te custará muito. Muito. Assim como aquele que constrói tem que ir lá cavar debaixo de sol, muitas vezes ali um trabalho árduo. É difícil construir sobre a rocha, mas quando ele finaliza também, ele tem a certeza de que nada poderá destruir aquela casa. Já o homem, a mulher insensata, ele não consegue entender que o fundamento é a base de tudo. É o fundamento que sustenta a construção. Uma família edificada, uma linda família, uma família feliz, ela tem que passar por esse processo de edificação no Senhor, construção sobre a rocha. Mas hoje, infelizmente, nós estamos acostumados a tudo aquilo que é rápido, não é verdade? Nós não queremos mais nos submeter aos processos que vão exigir muito de nós. E às vezes o que a gente faz? A gente permite, a gente dá o nosso lugar para ser ocupado, talvez por estranhos, através de internet, através de televisão, ocupações, para que a gente possa descansar, não é assim? Quantas vezes eu vejo filhos que ficam no telefone por muito tempo, na TV por muito tempo, nos jogos por muito tempo, porque os pais não estão dispostos a gastar tempo com esses filhos. E eu vou te dizer algo, se você não consegue mais influenciar a vida do seu filho, significa que você está mais longe dele do que você pensa. Significa que ele tem alguém muito mais próximo do que você. Ei, pare tudo! Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Organize isso, reorganize, edifique a sua casa sobre a rocha. O homem que constrói sobre a areia, a mulher que constrói o seu lar em cima da areia, simboliza a pessoa que quer tudo fácil, resultados rápidos e fáceis. Você já viu, você já foi à praia, já construiu ali castelinhos de areia? Como é rápido, não é verdade? É fácil e chega a ser divertido. Não tem sofrimento para construir na areia. Mas quando o vento sopra, a chuva cai, aquela construção se destrói, se desmorona. Mais rápido do que ela foi construída, mais rápido é a sua destruição. Ei, mulher, você que está me ouvindo, não se preocupe em desprender tempo, em gastar tempo na edificação da sua casa, pois vai valer a pena. Do mesmo jeito que o vento e a chuva, os dias ruins vêm sobre aquele que constrói sobre a areia, virá também sobre o que construiu sobre a rocha. Mas o que construiu a sua família sobre a rocha, quando a dificuldade vier, não vai desmoronar. Ainda que você passe momentos difíceis com seus filhos, fases difíceis, eles não irão se perder. Porque você estabeleceu um fundamento que é Cristo Jesus, que é a palavra. Foi difícil, foi árduo, te custou, você teve que renunciar para isso, sim. Mas lembre-se, todo sacrifício gera recompensa. Não adianta hoje você priorizar outras coisas e ao final, talvez daqui a alguns anos,
poucos anos, 5, 10 anos talvez, você vê a sua família destruída e tudo aquilo que você conquistou, você simplesmente não terá com quem dividir, com quem compartilhar. Por isso a sua família é a sua prioridade. É a sua prioridade. Construa a sua casa, edifique-a, a sua família sobre a rocha. E você vai aí prevalecer nos tempos difíceis. Então Cristo é o nosso fundamento. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Firme-se nele. Firme-se nele e assim você terá direção. Assim você terá de onde retirar ali tudo que você precisa para que a sua casa esteja realmente edificada, forte, para que o seu casamento não se abale por qualquer coisa. E aí todos vão olhar e dizer: nossa, que família linda! Como você consegue nos dias de hoje ter os seus filhos ainda tementes a Deus, respeitosos? Como você consegue ser feliz num casamento? Casamento é terrível, não é verdade? A gente ouve isso. E você vai dizer: porque eu estabeleci um firme fundamento na minha casa. Demorou tempo, talvez anos, mas o resultado vai ser visto por todos. E você vai dizer: o segredo é a minha base, que é forte, nada pode abalar. O segredo é o meu fundamento. Eu não construí a minha casa na areia, não. Eu levei tempo, eu trabalhei duro. Eu trabalhei intencionalmente pela minha casa, pela minha família. Ei, minha irmã, trabalhe intencionalmente pela sua família. Acorde de manhã pensando nisso, durma orando por isso. Porque o diabo, ele é intencional nas suas tentativas. O diabo, ele é totalmente estratégico na destruição da sua casa, do teu lar. E se você também não se utilizar disso, você vai ficar para trás, você vai perder essa guerra, porque nós estamos em guerra. Há uma guerra travada contra a tua casa, há uma guerra travada contra os teus filhos, para que eles se percam. Há uma guerra travada contra o seu casamento, para que ele se acabe. Há uma guerra travada para que você perca a sua fé, para que você não permaneça. Não há como ficar neutro nessa guerra, você me entende, minha irmã? Não há como ficar neutra, porque se você se neutralizar, automaticamente você vai estar entregando o seu lar, entregando a sua casa para o inimigo, para aquele que luta contra a sua alma. E não se engane, muitos pensam: não, tá tudo bem, tá tudo bem. Muitas vezes nós olhamos com os olhos carnais e achamos que tá tudo bem. Mas se você colocar a luz das Escrituras, se você entender o que Deus quer, espera de você e da sua família, você vai perceber que ainda há muito para ser alcançado, muito. Talvez as suas comparações tenham sido com o vizinho, talvez você tenha se comparado com um parente, e daí sim, talvez está tudo bem em relação a essas comparações que você faz. Mas se o seu parâmetro de comparação for o que Deus tem para sua casa, eu tenho certeza que ainda há muito para ser alcançado. Mas vai valer a pena. Uma família sarada, ela sara outras famílias. Uma família forte, ela fortifica outras famílias. O propósito de você estar me ouvindo é Deus dizendo para você: filha, priorize o seu lar, priorize a sua casa. Quando você fizer isso, você ganhará autoridade para conquistar o mundo. Quando eu digo isso, eu estou dizendo claramente para você: olha, não se preocupe se você tiver que parar algumas coisas agora. Não se preocupe se parecer que você está retrocedendo. Não se preocupe, porque se você estiver entendendo o que Deus tem para a tua casa e para a tua família, o Senhor te recompensará de tal maneira por isso, que lá na frente o Senhor fará você conquistar aquilo que talvez você demoraria anos na sua profissão, na sua carreira, no seu sonho. O Senhor fará isso acontecer em questão de dia. Deus leva tempo para fazer de repente. Tá entendendo? Tá entendendo isso, querida?
Então priorize o que realmente é prioridade, a sua casa, a sua família. Edifique-a sobre a rocha. Amém? Para a gente finalizar, eu quero ler com você um texto lá em Gênesis 12, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu quis trazer isso aqui hoje para a nossa aula, porque, queridas, muitas vezes eu percebo a dificuldade que muitas famílias têm, muitos casais têm, em relação à parentela. Quando você edifica a sua casa na rocha, você edifica a sua casa em Deus, você precisa estabelecer os lugares de cada um na sua vida. E Deus, ele vira para Abraão aqui e diz assim: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela. E por que Deus disse isso para ele? Porque a parentela dele não estava em concordância, não estava entendendo aquilo que Deus queria dele. E eu vejo nos dias de hoje muitos lares, muitas famílias, muitos casais que não conseguem entender isso. Eu vejo muitos casamentos que às vezes sofrem porque talvez a esposa é muito agarrada à mãe, o marido é muito agarrado ainda à família, ao pai, à mãe, e permitem que eles influenciem mais do que deveriam. Entenda uma coisa: para que a sua casa possa ser edificada na rocha, talvez você tenha que reorganizar o seu relacionamento com seus familiares, com seus parentes. Você tem que deixá-los, não de abandoná-los, não de amá-los, não é isso, mas deixá-los no sentido de dependência. Agora você se tornou uma com o seu marido. As suas brigas, os seus conflitos, as suas dificuldades têm que ser resolvidas entre vocês dois. Não há por que você levar isso para sua mãe. Não há por que você contar isso para a vizinhança inteira. Não! O seu lar é o seu lugar de guerra. É lá dentro que vocês vão sentar, vocês vão conversar, muitas vezes entrar em discordância para no final concordar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que para que haja paz é necessário que antes haja guerra. Então muitas vezes é necessário entrar assim em conflito, em confronto. É necessário, mas isso tem que ficar entre você, querido, e o seu marido. Não há necessidade de envolver a sua parentela nisso. E eu quis trazer isso para você hoje porque, embora seja algo muito simples, muitos têm errado nisso. E aí, quando finalmente o casal se acerta, se ajeita, a família já odeia aquele homem porque a esposa, a mulher pintou um vilão. Então não é necessário isso, você vai ter um desgaste desnecessário. Sai da tua parentela nesse sentido. Continue amando, continue fazendo churrascos, convidando eles. Continue honrando teu pai e a tua mãe. Mas entenda, a partir do momento que você se casa, você se torna um com o teu marido. Vocês são um. E vocês juntos conseguirão, Deus capacita para resolver os conflitos, para formar a família de vocês. Agora é a sua vez. Então não fique carregando um peso desnecessário. Muitas vezes os casais não conseguem se desligar da sua parentela, às vezes por dependência financeira. Às vezes depende financeiramente do pai, da mãe ainda, o que os dá o direito de se envolverem mais do que deveriam. Uma dependência emocional. Quantas mulheres fragilizadas têm as suas crises, os seus momentos difíceis, arruma uma malinha e vai para a casa da mãe. Ei, minha irmã, não existe isso. Se você casou, você fez um compromisso com o seu marido e com o Senhor. Resolva os seus problemas. Coloque na mesa, chame para conversa, estabeleça um diálogo sincero, honesto. Fale dos seus sentimentos. Se os seus filhos estão em dificuldade, estão passando por uma fase difícil, você não está conseguindo lidar, sim, converse com alguém, desabafe com o seu líder espiritual, com uma amiga,
mas não saia falando aos quatro ventos. Você não precisa disso. O Senhor já te capacitou para vencer os seus conflitos, as suas batalhas, porque a tua família é prioridade para Deus. O Senhor está contigo nessa guerra. Então, eu quis dar ênfase nesse versículo, deixe a sua parentela, no sentido de dependência. Agora é a sua vez de edificar um lar. Agora é a sua vez de edificar uma casa, edificar uma família, e é sob a rocha que você vai fazer isso. Sob a rocha. Sob a rocha. Vai soprar o vento, vai. Mas você não será abalada. A sua casa permanecerá de pé. Permanecerá de pé. Você deixará tudo para trás para agora edificar uma família no Senhor. E essa edificação será sob a rocha. Essa edificação será de maneira tremenda. Será de maneira gloriosa em Deus. Então entenda o que o Senhor espera de você. Entenda e viva o melhor de Deus para sua casa, o melhor de Deus para sua vida, o melhor de Deus para os seus filhos. Vai valer a pena. Amém, querida? Que essa palavra fique no teu coração, que você medite nela, que você examine, que você receba graça e unção da parte do Senhor para edificar uma linda casa, uma linda família. Que você saiba colocar cada um no seu lugar, estabelecer aí os lugares para sua parentela. Que você consiga resolver os seus conflitos em Deus. Você pode sim e deve buscar ajuda, mas você deve buscar primeiramente a ajuda do alto. Não se exceda na sua busca por resolução. Não poderão os outros resolver o conflito que é seu. Sua mãe, o seu pai, eles já fizeram o trabalho deles. Os seus irmãos. Sabe de uma coisa? Muitas de nós queremos sempre ser a mão que ajuda, queremos sempre ajudar de alguma forma, não é mesmo? Nós mulheres temos isso no nosso coração, já faz parte de nós. Mas sabe como que você consegue ajudar a sua parentela? Sendo exemplo no que você faz. A Bíblia diz que o Senhor acenderia uma lâmpada, alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria escondida debaixo da cama, debaixo de uma vasilha, não, debaixo da mesa, não. O Senhor, quando acende uma lâmpada, Ele coloca ela bem no alto para iluminar toda a casa. Sabe o que eu estou te dizendo? Quando a sua família estiver edificada na rocha, o Senhor a colocará modelo para sarar e curar outras famílias, inclusive a sua parentela. Mas não deixa que eles ocupem um lugar que não é deles. Amém, querida? Resolva os seus conflitos. Resolva. Ore a Deus. Ore a Deus. Estabeleça um lugar para Ele. Estabeleça a sua casa nos fundamentos do Senhor. Eu tenho certeza que você se tornará aí uma referência familiar para curar outras famílias. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora, aí onde você estiver. Feche os seus olhos. Se você acha que alguém precisa ouvir essa palavra, compartilhe, mande para alguém. Vamos trabalhar intencionalmente para que as nossas famílias estejam edificadas na rocha. O inimigo, o maligno não terá vez na sua casa. Não, não terá. Ah, Jesus querido, visita essa mulher agora. Visita, Senhor, essa casa. Visita, Senhor, o marido dessa mulher. Visita os filhos, visita a parentela. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Espírito Santo, a conduza em um caminho de obediência. Que os teus fundamentos sejam estabelecidos nesse lar. Que essa casa seja edificada sobre a rocha, que nada possa destruí-la, que quando vier o vento, que quando vier a chuva, Jesus, essa família não vai ter o que temer, porque os fundamentos estão bem estabelecidos, porque a estrutura, a fundação dessa casa está segura em Ti.
Ah, meu Senhor, vai de encontro agora a essa mulher que me ouve. Começa a trazer luz sobre a sua mente e fogo sobre o seu coração, que ela possa queimar por ti, a ponto, ó Deus, de colocar em prática a tua verdade dentro do seu lar, da sua casa. Meu Jesus, que todos aqueles que olharem para a sua família, verão que verdadeiramente é uma família abençoada pelo Senhor. E tudo que ela fizer, onde ela colocar as suas mãos, vai prosperar. Em nome de Jesus, eu abençoo este lar, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa mulher que está me ouvindo agora, eu abençoo em teu nome, Jesus, porque eu entendo o quanto ela é amada, o quanto a família dela foi desejada pelo Senhor. Há um propósito nesse lar e o diabo não poderá destruí-lo. Essa família vai prevalecer. Em nome de Jesus. Amém. Querida, não importa o que você está passando, não importa qual tem sido a sua dificuldade nesses dias, se você edificar a sua casa sobre a rocha, você vai prevalecer. Ah, Jaqueline, mas meus filhos já estão mais velhos, já estão na idade jovem, adultos. Ainda dá tempo. Se você está ouvindo essa mensagem é porque ainda dá tempo. O Senhor quer fazer na tua casa aquilo que ainda não fez. O Senhor quer cumprir no teu lar aquilo que ainda não se cumpriu para a glória dele. Então comece hoje, comece agora e você vai ver a vitória entrando no teu lar, na tua vida. Ainda dá tempo. Nunca é tarde para se render à vontade de Deus, ao propósito dele. Busque a orientação do Senhor. Dobre os seus joelhos, se você puder, depois de assistir esse vídeo. Fale com o Senhor, fale com o Espírito Santo. Ele vai te dar as direções, as diretrizes por onde você deve começar. Mas lute intencionalmente pela tua casa, pela tua família. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima semana.